Hoje é domingo, dia 14 de janeiro, faltam menos de um minuto para a gente começar a live do livro. Estamos testando o som. Pessoal que for entrando aí, vamos ver se tá bom o som. Vou organizando aqui os meus slides. Bom dia, Nara, tudo bem? Me diz se o som tá bom, fazendo favor. Tá dando para me ouvir bem? Oi, Gi, bom dia. Estamos aqui testando o som. Falta alguns segundos para a gente começar a live do livro. Me diz se está bem, se vocês estão me ouvindo bem. Acho que sim, né? Então, hoje a live do livro, nós vamos falar sobre atitude mental positiva. É um livro do Napoleon Hill. Eu tô aqui com a versão mini dele de bolso, né? Já li a versão do livro maior. Sugiro para vocês que se motivarem, tiverem interesse depois dessa live de ler o livro, que vocês adquiram a versão tradicional, tá? Ela é mais profunda, ela traz mais exemplos, tem mais espaço, obviamente, para trazer informações extremamente relevantes que a gente vai, né, falar. Então já estamos aí no nosso horário, 10 horas, novamente e oficialmente bom dia a todos. Vamos falar hoje sobre atitude mental positiva. O objetivo desse livro é motivá-lo à ação. Esse é o objetivo pelo qual o Napoleon Hill, acho que todo mundo já ouviu falar ou já leu alguma coisa sobre ele, conhece um pouco da história dele. É um escritor, é um empresário, é um dos homens mais bem-sucedidos, multimilionários dos Estados Unidos e foi o pai, né, conhecido como o pai do desenvolvimento pessoal. Então, ele quer, a ideia desse livro é motivar a gente à ação. E aí, tudo que a gente falar vai ser permeado, né, pela atitude mental positiva, que é o título do livro. Então, isso vai fazer uma grande diferença na nossa vida, principalmente na construção de riqueza, tá? Ele trabalha muito com isso, porque ele, né, teve vários cases de sucesso, vamos dizer assim, um empresário de sucesso muito bem sucedido, construiu riqueza, não só a riqueza financeira, que a gente já vem falando há algum tempo, para nós importa todos os tipos de riqueza, né? Principalmente aquelas que o dinheiro não compra. Não sei se vocês concordam comigo, tá? Então a ideia é que a gente possa converter o pensamento criativo, talento artístico, conhecimento, personalidade, energia física em sucesso, riqueza e felicidade. Ou seja, a gente usar todos os nossos talentos a nosso favor, tá? E aí a gente começa explicando um pouquinho sobre a atitude mental positiva, que ele denomina com a sigla AMP. Então, o tempo todo no livro, ele tá falando da AMP, tudo que você fizer, se você fizer com a AMP vai fazer diferença. Vão ter momentos aqui que eu vou dar esse enfoque, lembrar da atitude mental positiva, mas não vou ficar falando o tempo todo como ele fala, porque a gente está partindo dessa premissa, tá? Que a gente vai desenvolver, implementar, aprender a lidar com essa habilidade da atitude mental positiva. O que é então a atitude mental positiva? Ela instrui sobre exatamente o que fazer e como fazer a fim de explorar os poderes da nossa mente subconsciente e colocá-los a trabalhar para nós, né? Então, o Napoleon Hill tem uma frase célebre aí, ficou mundialmente conhecida também, porque ele diz assim: tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Nós vamos falar mais vezes essa frase de modos diferentes, de maneiras diferentes, mas vamos dizer que é a premissa básica do pensamento, de tudo que o Napoleon criou, tudo que vem dele é praticamente a partir dessa premissa, tá? Tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Ou seja, as nossas atitudes moldam o nosso futuro. Essa é uma lei universal. Funciona, sejam as nossas atitudes destrutivas, sejam as nossas atitudes construtivas. E aí vem aquela famosa pergunta de começo de live: como estão as suas atitudes?
ou qual é a média das suas atitudes? Você tem mais atitudes destrutivas ou mais atitudes construtivas ao longo dos seus posicionamentos, das suas manifestações, do seu dia a dia, nas suas convivências? Como é a média das suas atitudes, né? Qual é o seu padrão? E aí eu vou trazer aqui, são 21 capítulos, eu vou trazer 19 deles, porque os 2 últimos é mais a parte do teste, da prática, para você fazer uma autoanálise, e o último são algumas dicas, que eu falo um pouquinho ali no final da live, né? Eu coloquei no último slide, mas do capítulo 1 ao 19, o que a gente vai falar? Não vou ficar falando capítulo tal, até porque senão vai ficar cansativo. Mas a gente vai ter o tema. Eu vou ter uma frase que antecede o tema e as dicas, tá? Eu gosto muito do Napoleão Hill porque ele é muito prático, ele é extremamente didático e ele é 109 horas. Ele não tem muito assim, não faz muita firula, não fala querendo dizer, ele vai direto ao ponto, tá? Isso às vezes tem gente que não gosta muito dessa forma dele se manifestar, porque acha que ele às vezes é um pouco grosseiro. Mas eu me afinizo com essa forma dele funcionar, porque é uma forma mais prática, né? Mais direta, mais assertiva no meu modo de ver, porque você não tem margem para interpretações diversas, tá? Então, a gente vai começar com o primeiro capítulo, que é: conheça a pessoa mais importante do mundo. Você é essa pessoa. E tudo que você tenta alcançar cabe a você, né? Tudo que você tentar conquistar, tudo que você quiser para sua vida é da sua responsabilidade. E aí ele traz: a escolha é sua, é nossa escolha decidir o que a gente quer da nossa vida. E aí eu vou antecipar alguns capítulos já lá para o final, que ele fala do processo da reclamação, porque se você não tá tendo a vida que você gostaria, se você não está conquistando as coisas que você gostaria, se você não está convivendo com as pessoas que você gostaria, é um problema que você tem e pode resolver, mas cabe a você, tá? Se não está satisfeito, faça diferente ou dê continuidade de um modo mais otimizado para você alcançar aquilo que você quer na sua vida. Tá bom? Bom dia, Marcos, seja bem-vindo. E aí o Rio nos fala assim, ó: não importa o significado de sucesso para você, você atrai o que é bom e desejável com a atitude mental positiva para alcançar o sucesso, né? Então tudo que você atrai de positivo, independente de qual é a definição de sucesso para você, você vai fazer isso com uma atitude mental positiva. Da mesma forma, você repele tudo aquilo que você desdenha, que você reclama, que você não quer, que você desfaz com uma atitude mental negativa. Então ele faz ali no começo, ele explica pra gente, né, as formas com que a gente funciona com a AMP ou a AMN, que é a atitude mental negativa, e a gente realmente escolhe, decide o que a gente vai alcançar, o que a gente vai trazer para a nossa vida de acordo com a nossa manifestação e com a nossa atitude mental. E aí, óbvio, é o tema do livro, né, o título do livro, o Napoleão nos diz que a MP, a atitude mental positiva, é o princípio essencial para alcançar o sucesso. Então, se você está começando um projeto novo achando que ele vai dar errado, nem comece. Você está começando um relacionamento pensando, e se a gente se separar? Nem comece. Não vale a pena. Você já está começando errado. Você já está começando com atitude mental negativa. Você já está antes de começar, você já está achando que não vai dar certo ou considerando essa possibilidade. E aí, de novo, não é a gente. Ele fala aqui também, eu vou falar um pouquinho na live. Não é a gente fazer de conta que as adversidades não existem, que a gente não vai ter que aprender a lidar com os conflitos, nada disso. É bem dentro da realidade, a vida como ela é. Mas é a forma como a gente se manifesta frente a tudo que nos acontece, frente aos cenários que a gente acaba colocando, né, se dispondo a participar, tá? E aí, converta o fracasso de um dia no sucesso do outro. Você pode e deve mudar
o que vem acontecendo na sua vida, os resultados, as decisões que você vem tomando e aquilo que você quer almejar, tá? Mantenha sua mente nas coisas que você quer e longe das coisas que você não quer. Então, assim, existe um problema, existe uma adversidade, existe um conflito, foco, resolve, vai na solução, não perde muito tempo, não gasta muita energia com isso, porque isso te desgasta. Então, faz o que tem que ser feito e foco na solução, tá? Foco naquilo que você quer, porque vai exigir igual muita energia, muita demanda, muito trabalho para você conquistar e ter os resultados almejados, tá? Então, foco naquilo que vai te direcionar para isso, para aquilo que você quer, né? A gente vai falar de meta daqui a pouco. Cada adversidade traz em si a semente de um benefício equivalente ou maior para aqueles que têm atitude mental positiva. Às vezes, o que parece adversidade se revela uma oportunidade disfarçada. E a gente precisa aprender a enxergar isso, a ver isso, a conduzir isso, né? Está nas nossas mãos. E aí eu vou trazer os princípios universais em formato automotivador, aquilo que a gente às vezes pode criar como regra, colocar a frase lá no nosso quadro dos sonhos, no espelho do banheiro, para a gente estar constantemente se lembrando. A mente não reconhece a diferença entre a realidade e a imaginação. E ela trata de realizar aquilo que a gente pensa, tá? Ela não entende, é aquela famosa frase das nutricionistas na dieta, né? Eles falam assim, o seu corpo não sabe o que é sábado e domingo. Eles não sabem o que é só uma festa, só um aniversário, entendeu? Então você precisa, a mente funciona, fazendo uma analogia grosseira, mais ou menos dessa forma. Ela não sabe o que é fato e o que é imaginário, tá? Mas ela realiza aquilo que está na nossa cabeça, aquilo que a gente pensa, aquilo que está efetivamente, ou aquilo que a gente coloca efetivamente na nossa mente, tá bom? Bom dia, Daniel, seja bem-vindo. Cada adversidade traz em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Então lembre-se disso. De acordo com a dificuldade, a superação que você vai ter frente a um problema, muito provavelmente as bonanças, os resultados, os aprendizados advindos daquela situação, daquele contexto, te colocarão num patamar melhor. Você se tornará uma pessoa melhor após a superação de um processo mais difícil. A grandeza vem para quem desenvolve um desejo ardente de atingir metas elevadas. E aí a gente vem também naquela pergunta: você sabe qual é o seu propósito de vida? O que você quer da sua vida? O que você está fazendo na sua vida? Em todas as áreas, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida com seus amigos, na sua faculdade, na sua escola, no seu voluntariado, aonde quer que você esteja se manifestando, você sabe exatamente por que você está, aonde você está, com quem você está. É você que toma essas decisões da sua vida? Oi, mãe, bom dia, seja bem-vinda. Então, você precisa ter clareza dessas coisas, tá? A gente vem aí algumas lives já há alguns anos falando sobre isso. E se você ainda não parou para pensar sobre isso, está na hora. Aproveite o mês de janeiro, momento de início do ano, para colocar as coisas no papel. A gente precisa colocar as coisas no papel para ter clareza daquilo que a gente está pensando. O Rio vai falar isso daqui a pouco também, da importância de anotar, né, de ter papel e caneta na mão praticamente o tempo todo. O sucesso é atingido e mantido por quem tenta e continua tentando. Ontem eu estava falando com uma pessoa que me perguntou: isso realmente funciona? Você acredita? Na minha prática, e eu estou desenvolvendo isso, né? Vamos dizer assim, nos últimos anos, eu tenho tido resultados espetaculares, tá? Mas não é porque eu fico aqui, meditando e pensando positivo. É porque além de desenvolver essa atitude mental positiva, eu estou começando a agir, eu estou colocando em prática. E as coisas só acontecem se você fizer acontecer, né? Nada cai do céu. Não adianta você ficar a maior parte da sua vida, do seu tempo, imaginando, pensando, pedindo, tá? Você tem que fazer, colocar a mão na massa, tudo bem?
E aí tem esse processo de tentar e continuar tentando, né? Para se tornar um realizador perito em qualquer atividade humana, é preciso prática, prática e mais prática. E a hora que você cansar, é mais prática ainda, tá? Então a gente fala muito, o pessoal no meio empresarial, né, que tem time para desenvolver, os líderes falam muito. A diferença daquele que vence e daquele que perde, daquele que não vence, é que aquele que não vence, aquele que perdeu, desistiu no meio do caminho. Então você tem que fazer acontecer. Ah, é até quando? Até acontecer. Se é o seu propósito de vida, se é a sua meta, se é aquilo que você quer, você só vai parar a hora que você conquistar aquilo, a hora que você tiver alcançado aquele resultado, aquele objetivo. Aí depois que eu conseguir isso, próximo, metas elevadas, né? Almeje cada vez mais. Teve a live anterior, algumas lives do final do ano, que a gente trabalhou muito com esse processo, né? De sonhar grande, de querer mais, de fazer o bem para a humanidade, de querer ser uma pessoa melhor, o máximo que você puder durante toda a sua vida, tá? Então é mais ou menos por aí. As pessoas culpam o mundo e as circunstâncias externas por seus fracassos. Culpam a hereditariedade ou o ambiente. Se você está insatisfeito com o seu mundo e quer mudá-lo, o lugar para começar é você mesmo. E a hora é exatamente agora. E aí a gente vai para o capítulo que fala: mude o seu mundo. É sua responsabilidade, porque é só você que pode mudar o seu mundo. Bom dia, Dani, bom dia, Cris, sejam bem-vindos. Quando você tem uma atitude mental positiva, os problemas do seu mundo tendem a curvar-se diante de você. Identificar-se com uma imagem de sucesso pode ajudar a quebrar os hábitos de dúvida a respeito de si mesmo. Saber quem você realmente é, né? As pessoas vão falar da gente, tá? Bem ou mal, querendo ou não querendo, certas ou erradas, elas vão falar. Então, que você não duvide, que você saiba quem você realmente é. E que você faça as coisas de acordo com os seus valores, de acordo com os seus objetivos, com o seu propósito de vida, que deve estar cada vez mais claro. Bom dia, Rô, seja bem-vinda. O ingrediente essencial para mudar o seu mundo é ter, então, um objetivo definido, um propósito claro, né? Para conseguir qualquer coisa que vale a pena na vida, é necessário estabelecer metas e querer atingi-los. Não adianta fazer uma lista de ano novo e deixar guardado no final da agenda, lá em dezembro, para ver se você conseguiu cumprir uma parte delas. Isso não vai acontecer. Os seus objetivos, eles têm que estar claros, as suas metas têm que estar explícitas, escritas, você tem que visualizá-las, se possível, todos os dias, e querer trabalhar, agir para poder conquistá-las, para poder fazer acontecer. Você está disposto a pagar o preço para desenvolver essas habilidades? Você está disposto a pagar o preço de ser uma pessoa melhor a cada dia? Você está disposto a pagar o preço de parar de brigar e arrumar confusão para aquilo que você quer, ou para ter razão, ou porque você precisa melhorar a sua autoestima ou a sua percepção de você mesmo? Então, tudo na vida tem um preço, a gente já falou, tem o preço da riqueza, é uma live que a gente já fez do próprio Napoleão Hill, um livro, né? Então, vale a pena a gente também pensar nisso. Nas nossas escolhas, como eu sempre falo aqui, toda escolha vem e está diretamente ligada, relacionada a uma decisão. E toda decisão é uma opção por algo em detrimento de outra ou outras coisas. Você tem que desdramatizar isso, tá? Sim, a cada escolha você vai perder alguma coisa, mas você tem que optar por aquilo que o seu ganho vai te tornar uma pessoa melhor e vai fazer o melhor para os outros também. Bom dia, Dr. Félix, tudo bem? Tava com saudade do senhor, seja bem-vindo, tá? Tô esperando aí pra gente fazer uma live junto. Identifique-se com uma imagem de sucesso. Todos têm talentos muito especiais para superar todo tipo de problema. Então não adianta ficar reclamando e achando que todos os problemas acontecem só na sua vida. Problema é inerente à vida humana, à natureza humana. Acontece com todo mundo, não é mérito seu, tá? Então a diferença entre os seus problemas e os problemas dos outros é que os seus você que tem que resolver,
né? Essa é a má notícia, mas é a boa notícia também, porque tá nas suas mãos, de novo, tá bem? Ei, Mônica, bom dia, seja bem-vinda. Você é o que você pensa. Toda pessoa tem absoluto controle inerente sobre a sua atitude mental. Podemos nos libertar e permanecermos livres. Limpe as teias de aranha do seu pensamento. De novo, está nas suas mãos, a escolha é sua, é só você que pode fazer isso. Não adianta querer exigir isso do outro. Para pensar com exatidão, você deve usar a razão. Emoção e razão devem estar em equilíbrio. Nenhuma das duas deve exercer o controle sempre. Então, olha só, a gente não pode desprezar, desfazer das emoções, dos nossos sentimentos, porque eles são reais, né? Fazem parte da nossa realidade. Por outro lado, a gente precisa aprender a lidar com essa realidade. E para aprender qualquer coisa, inclusive a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, a gente precisa pensar. E a gente pensa com a razão, com o cérebro, com a cabeça, com a mente positiva, não é com o coração, né? Eu tenho um amigo que ele fala, coração é um músculo e ele serve para bombardear sangue no nosso corpo, no nosso organismo, não é para pensar, tá? Então a gente sente, tem as emoções, tem os sentimentos e precisa racionalizar a melhor forma, eu diria, de aprendermos a lidar com essas emoções e com esses sentimentos. Seja específico. Você não pode se comunicar com a outra pessoa sem entender exatamente o que ela quer dizer com as palavras que você usa. Então, sim, é sua responsabilidade as pessoas entenderem aquilo que você está falando, tá? E aí, não é do livro, não é desse livro do Napoleão Hill, mas é uma técnica que eu uso. Vou dar uma dica aqui para vocês, que é pedir feedback. Falou uma coisa, combinou alguma coisa com alguém? Ah, é, fulano, então o que a gente combinou mesmo? O que você entendeu? Ah, então tá, depois de tal coisa acontecer, é assim que a gente vai agir. Manda uma mensagem por escrito para ter certeza que foi aquilo mesmo, tá? Então, cheque essas informações, porque sim, a responsabilidade é sua. Tem um ditado aí que ele não faz sentido, eu não gosto, que é assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende. Não, você é extremamente responsável por aquilo que você comunica e pela forma com que você comunica, se o outro vai te entender, te compreender ou não. Tá bem? Então, seja específico, seja claro, repita, fale a mesma coisa de formas diferentes para que todos consigam compreender a sua mensagem. Quando se deparar com um problema que envolve um desentendimento com outras pessoas, você deve começar olhando para si. Então, sempre olha qual é a sua ação, a sua reação, ao que você fez que chegou naquele contexto complexo. Por que você está naquele meio? Por que você está metido naquele problema, como eu gosto de dizer, né? O que eu estou fazendo aqui, tá? Então, sempre comece trazendo para você, para que você amplie também a sua forma de se expressar melhor, de se comunicar melhor, mas principalmente a forma de compreender mais o outro, ou os outros, dependendo do contexto mais complexos, e busque uma convergência de ideias. Às vezes vão ter várias opiniões contrárias. O que une o grupo é apenas uma coisa, então esse é o seu foco, ou esse deve ser o seu foco. Essa única coisa convergente é a qual você deve ajudar as pessoas a enxergarem, perder tempo, gastar energia, colocar ali o seu empenho para que aquela uma única coisa em convergência seja realizada, alcançada, conquistada de modo satisfatório e para que todos ganhem com isso. Quando argumentar por inferência, dedução, certifique-se de que suas premissas estão corretas. Quantas e quantas vezes a gente cria problema para nós mesmos, envolvendo outros, né? Se envolve em problemas porque a nossa premissa estava equivocada. Porque a gente teve a dedução errada. E como que a gente faz para não deduzir errado? Pergunta, deixa claro.
Tenha certeza de que a sua premissa está correta, para que você tenha mais assertividade nas suas ações, na sua fala, no seu comportamento de modo geral. Padrões invioláveis de integridade são fundamentais para toda realização que vale a pena. Honestidade é inerente à atitude mental positiva. Gente, por causa do nosso tempo, eu não pude aprofundar, mas vou dar um parênteses aqui. Todo o tempo, principalmente porque ele fala muito do processo, né, da construção de riqueza, das conquistas, das virtudes, das emoções, de tudo que envolve a nossa realidade. Ele trabalha bastante com o processo da integridade, da honestidade, da consciência humana, do bom senso de saber aquilo que é o correto a ser feito e aquilo que não é o correto a ser feito. A gente precisa cada vez mais buscar, tentar desenvolver essa atitude mental positiva para fazer o que deve ser feito. A autossugestão consciente pode ajudar a evitar doenças e trazer de volta a boa saúde. Também pode ser usada para adquirir riqueza ou qualquer outra coisa que você deseja. Você ousará explorar os poderes da sua mente, porque você é uma mente em um corpo, não o contrário. Aprenda a empregar a autossugestão consciente correta. Ele qualifica isso, tá? Não é uma autossugestão, um achismo porque você acha que, né? Como eu falo às vezes, só porque eu tenho cabeça para pensar. Não. É uma autossugestão consciente correta. Quando fizer isso, você poderá ter saúde física, mental e moral. E, consequentemente, você terá felicidade e sucesso. Autoafirmações repetidas com frequência, rapidez e emoção afetam a mente subconsciente e fazem a gente reagir. E aqui também não vou aprofundar, mas ele coloca a diferença da mente consciente e subconsciente, como que elas devem trabalhar juntas e como que a autossugestão consciente correta ajuda a equilibrar, tá? A mente consciente com a mente subconsciente. Você pode usar sugestões saudáveis e positivas para ajudar a si mesmo. E também pode abster-se de sugestões negativas e prejudiciais. De novo, está nas suas mãos e a escolha é sua. Quem busca o sucesso continua tentando para encontrar algo mais. O fracasso é vivido por aqueles que, ao experimentar uma pequena derrota, param de tentar encontrar algo a mais. E busque encontrar algo a mais sempre. Por quê? Porque sempre tem algo a mais. Algo a mais a ser feito, algo a mais a ser escutado, algo a mais a ser falado, algo a mais a ser realizado, algo a mais a ser compartilhado. Sempre pode ser feito algo a mais. Quando você receber um lampejo de inspiração, anote-a. Se você está no limiar do sucesso sem conseguir atravessá-lo, tente acrescentar algo a mais. Supere a arrebentação, como alguns líderes falam, tá? Depois da arrebentação, você vai chegar um mar calmo, tranquilo e seguro. Não precisa ser muito, não é a quantidade, é a qualidade desse algo a mais que conta. A pequena diferença entre sucesso e fracasso, muitas vezes, é um pequeno algo a mais. Vitórias sobre os problemas são os degraus da escala do sucesso. E aí ele tem todo um capítulo que fala: você tem um problema? Isso é bom. E aí eu me lembrei, a gente já fez live aqui, se eu não me engano, foi em 2021 ou no comecinho de 2022, um livro do Roberto Chiniachik que chama Problemas? Oba! Então é essa forma da gente aprender a lidar com as nossas dificuldades, com as adversidades, com os problemas que a gente enfrenta, porque, de novo, problema é inerente à vida de todo ser humano. Não há conquista sem desafios, né? Não há superação sem problemas. O sucesso ou fracasso em enfrentar os desafios depende da sua atitude mental. Se a sua atitude mental for negativa, você vai ter um resultado. Se a sua atitude mental for positiva, o resultado é outro. Você pode resolver de modo inteligente cada problema com que é confrontado. Atitudes negativas são contagiosas e maus hábitos também são contagiosos. Desenvolva a capacidade de se autogovernar
e autodisciplinar pelo exercício da razão. Ó, alto e alto, tudo é você mesmo, tudo depende de você, toda a responsabilidade é sua. Mantenha a mente no que você quer e longe do que não quer. Leve uma vida equilibrada e regrada. Trabalhe por longas horas em um trabalho que você ama. Trabalhe por longas horas em um trabalho que você ama. Cada vez selecione um ambiente adequado aos seus objetivos. Se você está num lugar, se você está num trabalho, se você está infeliz, se você está em burnout, se você está triste, se você está desmotivado, é a sua decisão mudar isso. Ou a partir de você mudar esse ambiente, ou você sair deste ambiente, tá? A decisão está nas suas mãos. Cada vez que você supera um problema, você se torna uma pessoa melhor e mais bem-sucedida. Tem um amigo também que ele fala que o que não me mata me fortalece, né? Então, toda superação, sim, te deixa mais forte. Transforme as adversidades em benefícios equivalentes ou maiores. É preciso apenas uma ideia, seguida de ação, para transformar o fracasso em sucesso. Essa mudança será determinada por sua atitude mental. Por isso que ele dedicou um tempo da vida dele para escrever um livro, dar um presente para nós com dicas valiosíssimas de como desenvolver a atitude mental positiva. Resumindo, quando tiver um problema, pense este problema, analise-o profundamente e analise todas as variáveis envolvidas. Adote a atitude mental de que isso é bom, porque você vai aprender com aquilo, você vai superar, você vai se tornar melhor e mais forte, e então transforme a adversidade em um benefício ainda maior. Precisamos aprender a olhar para o nosso mundo com outros olhos, ver as oportunidades que se encontram por tudo à nossa volta, mas simultaneamente olhar para o futuro e as chances que estão lá. Aprenda a ver. Você tem a tendência de ver somente aquilo que você quer ver. E a atitude mental positiva, ela expande isso. Ela nos faz enxergar o mundo com outros olhos. Ela nos faz ampliar a visão que a gente tem sobre tudo e sobre todos, de modo que a gente consiga enxergar além daquilo que a gente quer ver, além daquilo que a gente gostaria, além daquilo que nos interessa. Veja as habilidades e o ponto de vista dos outros. Faça perguntas a si mesmo. Se você não sabe as respostas, consulte especialistas. Então, troque ideias, troque informações. Não é errado não saber de tudo. Ninguém sabe de tudo nessa vida. Então, tenha pessoas ao seu lado, ao seu redor, que você possa compartilhar, pessoas melhores do que você que vão te ajudar e pessoas com as quais você também pode contribuir com os seus talentos. Leia bons livros o tempo todo. Ah, Rê, mas como é que eu vou saber que é um bom livro? Veja a temática que te interessa e leia. E às vezes vai ser um livro que vai... Eu tive uma frustração recentemente, né? Falei para vocês aqui na live de um livro que tava todo mundo, um livro maravilhoso, bom, New York Times, milhões de de cópias vendidas, best-seller. Eu fui ler e me frustrei, tá? Não é porque o conteúdo não era interessante. O conteúdo é excelente, por isso a gente fez uma live, inclusive, sobre ele. Mas o contexto do livro, a repetição, a forma com que ele foi elaborado, para mim, né, frustrou as minhas expectativas, tá? E aí, então, também o Marcelo fala, né? Quando a gente às vezes vai no cinema e assiste um filme muito ruim, a gente fala, pelo menos a gente sabe que nunca mais vai assistir esse filme. Ou você vai num lugar, num restaurante que você não é bom, ele fala, você já sabe aonde não deve ir, né? Já é meio do caminho andado para decidir aonde ir, tá? Então, não perca a chance e a oportunidade de ler sempre bons livros. Procure bons livros. Tá na dúvida? Vai na internet. Hoje a gente tem um monte de blog, os próprios sites dos livros, de vendas, as editoras que disponibilizam informações sobre determinados livros, sobre aquele assunto que a gente está buscando, está procurando e que nos interessa. Existe, inclusive, muitos leitores que colocam as suas críticas e disponibilizam na internet para você ter os pontos de vista antes de se arriscar aí a uma leitura, tá bom? Bom dia, Fer, bom dia, Selma, sejam bem-vindos.
Agora é a hora de agir. O segredo de fazer as coisas é um só: agir. As coisas não vão acontecer se você não fizer nada para que elas aconteçam. Você desenvolve hábitos pela repetição. Abra mão do hábito da procrastinação e pare de perder oportunidades que poderiam mudar o curso da sua vida para melhor. Use o segredo de fazer as coisas. Faça isso agora. Esse é o segredo. Faça. Para de viajar na maionese, para de procrastinar, para de pôr a culpa no outro, para de esperar o outro para fazer por ou com você. Simplesmente faça isso agora. É um mantra dele, tá? Ele fala isso em vários outros contextos do livro. Faça isso agora. Semeie uma ação e colha um hábito. Semeie um hábito e colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. Está diretamente relacionado àquela condição da integridade, da honestidade. Ele fala em outros contextos também muito sobre essa condição do seu caráter, da intenção com a qual você quer realizar e conquistar as coisas, incluindo a riqueza financeira e as coisas materiais. Cada um de seus atos é resultado de uma determinada causa, os seus motivos. E aí ele começa a trazer para a gente o processo da motivação. Como motivar a si mesmo? Então, grosseiramente a gente fala, né? Motivação é o motivo para a ação. Mas é exatamente o que é. Motivação é o que induz a ação ou determinadas escolhas. É a força que deflagra a ação na tentativa de produzir resultados específicos. Então, assim, ó, aquilo que nos motiva para a ação, ela tem um objetivo, tem um meio, tem um modo, tem um propósito, tem um fim, tem uma meta. Então, a gente não vai ter motivação para fazer alguma coisa se não tiver claro para a gente o resultado que a gente quer alcançar, tá? E aí ele traz que existem 10 motivos básicos que inspiram todos os pensamentos e todas as ações voluntárias humanas. Eu achei audacioso da parte dele, né? Mas concordo com os 10, mas não sei se são só esses 10, tá? Tô em dúvida aí, vou pesquisar, depois vocês me dão feedback de vocês também. Mas a gente vai trazer aquilo que está no livro. Os 10 motivos básicos que inspiram todos os pensamentos e todas as ações voluntárias humanas. Desejo de autopreservação, amor, medo, sexo, desejo de vida após a morte, da imortalidade, né, como alguns líderes usam, desejo de liberdade, raiva, ódio, desejo de reconhecimento e autoexpressão, bem como desejo de riqueza material. São os 10 motivos básicos que nos impelem a viver, né, a agir, a pensar e a agir voluntariamente, tá? O ser humano é a única espécie que pode controlar as emoções voluntariamente e deliberadamente mudar hábitos de resposta emocional. Então, de novo, se você tá numa maré baixa, né, como diz o ditado, se você tá numa onda negativa, é só você que pode mudar essa sua fase. É uma escolha voluntária e deliberada. Você precisa querer, tá? De verdade, né? Verdadeiramente, não é falar que quer. Ah, eu queria tanto ter 1 milhão na conta e vou ficar esperando ganhar na Mega Sena. Não, vamos trabalhar para isso, tá? Esperança é o ingrediente mágico na motivação de si mesmo e dos outros. E aí ele faz, eu devia ter marcado aqui, eu não vou conseguir achar, depois eu vou colocar nos stories aí, tá? Mas aqui depois eu vou colocar o significado, a definição de esperança que ele dá, que eu adorei. Não é algo que um dia vai acontecer lá longe, lá distante, entendeu? É algo que a gente vai buscar e fazer acontecer. Isso é maravilhoso. Um pensamento pode ser tão estimulante e eficaz quanto uma ação para alterar uma emoção de negativa para positiva. E aí ele traz algumas dicas para a gente aprender não só a motivar a gente mesmo, mas motivar os outros também. Quais as formas com que você motiva as outras pessoas? Você pode motivar pelo exemplo, compartilhando inspiração para a ação. A pessoa, às vezes, até querer ser ou fazer algo semelhante ao que você faz.
Outra forma de inspirar pessoas é dar livros inspiradores. E dar livros inspiradores é uma das maneiras mais eficazes de motivar outra pessoa, segundo Napoleão Hill. Motive também pela sugestão usando a razão. Igual ele ensinou a gente a fazer a autossugestão racional, consciente, ele dá a dica da gente também fazer a sugestão usando a razão, o discernimento para motivar os outros. Seja entusiasta, enfatize palavras importantes, motive os outros a terem autoconfiança e a saberem quem eles realmente são. Não duvidarem de quem eles realmente são e ajudar até a achar, né, o propósito de vida deles. Só você pode pensar por você. Existe um atalho para a riqueza? É um capítulo também. Existe um atalho para a riqueza? E Napoleão Hill diz que sim, existe um atalho para a riqueza. E esse atalho é pensar com atitude mental positiva e aplicar os princípios do sucesso desse livro. Óbvio que ele não ia deixar de vender o peixe dele, né? Então, sim, o atalho para a riqueza, e aí eu não sei se seria bem um atalho, mas é um caminho, né? Ou o caminho mais rápido para a riqueza, é você desenvolver essa atitude mental positiva. Porque a sua atitude mental positiva vai fazer você agir. E agir positivamente vai fazer com que você conquiste mais rápido as coisas, as riquezas que você deseja, sejam elas as riquezas financeiras, materiais, sociais, emocionais, tudo aquilo que você quer para você, tá? Se você pensar com atitude mental positiva, automaticamente vai prosseguir com a ação, e a ação constrói riquezas. Os pensamentos que você tem e as declarações que você faz sobre você mesmo determinam a sua atitude mental. Então, se você pensa mal de si mesmo, se você fala mal de você, se você se subestima, se você acha que você não vale nada, você não está desenvolvendo atitude mental positiva. Você está reforçando uma atitude mental negativa que vai te levar para o buraco. Não vai te trazer sucesso, muito menos riqueza e felicidade, tá? É a atitude mental positiva que vai, né, te levar à ação, que vai fazer com que você construa todas as riquezas que você deseja e almeja na sua vida. Então, ele traz a condição de você ser um atrator de riquezas, né? Então, tem um capítulo que ele fala como atrair e não como repelir as riquezas, sejam elas quais forem. E aí, uma das primeiras perguntas que ele coloca nesse capítulo é: você tem medo de ser rico? Por quê? Dedique tempo regular ao estudo, ao pensamento e ao planejamento das suas metas. Nunca é tarde para aprender. Você não terá êxito consistente a menos que saiba, entenda e aplique as regras necessárias para alcançar as suas conquistas ou os resultados que você quer alcançar. O tempo dedicado a sessões de pensamento é essencial para a atração da riqueza. De novo, tenha sempre lápis e papel em mãos para registrar as suas ideias. Quantas boas ideias a gente teve, às vezes de modo inesperado. Às vezes na fila de um banco, esperando uma pessoa, tomando banho, andando na esteira, trabalhando, falando ao telefone, várias atitudes, vários momentos do nosso dia a dia, a gente pode ter algum insight, alguma informação, alguma ideia, às vezes é alguma coisa que alguém falou que desperta na gente uma ideia, um pensamento que a gente nunca tinha parado para pensar antes. Então, tenha sempre lápis e papel em mãos. Defina a sua meta, fixe um prazo. Meta sem prazo não adianta, não existe meta, tá? Ele já falou assim, não existe meta sem prazo. Meta, ela tem que ter um prazo para ser acontecida. Ah, quero 1 milhão na conta? Quando? E esse prazo, obviamente, assim como a meta, tem que ser exequível e tem que ser realista, né? Não adianta eu querer ter 1 milhão na conta amanhã, não vai dar certo. Bom dia, Rê, seja bem-vinda diretamente dos Estados Unidos da América, a nossa participação internacional de hoje. Defina sua meta, fixe um prazo, defina padrões elevados e almeje alto.
sonhe alto, queira mais, queira melhor, queira evoluir sempre. A coisa mais importante depois de definir a meta é partir para a ação. Por isso, a atitude mental positiva deve ser desenvolvida e colocada em prática a partir de hoje para todo o nosso sempre. Onde você vai estar e o que você estará fazendo daqui a 10 anos se você continuar fazendo o que você faz agora? O que você faz hoje é o caminho para te levar aonde você quer chegar? Aquilo que você está fazendo hoje é o que vai fazer você realizar os seus sonhos, alcançar suas metas, atingir o seu propósito de vida? Se a sua resposta é não para alguma dessas reflexões, dessas perguntas, pare agora o que você está fazendo que não vai te levar ao seu objetivo, à sua meta, e comece, substitua isso que você está fazendo que não vai te levar a lugar nenhum para algo que, alguma ação que vá te levar a alcançar o caminho do sucesso, daquilo que você deseja, para que vá fazer você alcançar os resultados almejados. Uma pessoa de bom senso nunca subestima o poder de $1 emprestado ou os conselhos de um especialista. Por que ele traz essa frase? Porque ele tem um capítulo que ele fala assim que se você não tem o dinheiro, você precisa usar o DOP. O que é o DOP? Dinheiro dos outros, de outras pessoas. Então ele traz, olha só, gente, é um mestre, né, da riqueza, um homem de sucesso, bem-sucedido, e ele fala isso. Se você não tem dinheiro, quantas vezes a gente desiste de fazer as coisas porque a gente não tem dinheiro? Olha como é simples, use o dinheiro dos outros. E aí, quem são esses outros, né? Ele traz várias opções aqui: investidores, banco, amigo, parente, uma empresa, qualquer que seja a situação. Usar o dinheiro dos outros implica no reembolso integral desse dinheiro, conforme combinado com o credor. De novo, ele vem para integridade, caráter e honestidade. Honestidade é uma coisa para a qual não existe substituto satisfatório. Não existe. A honestidade, ou a falta dela, manifesta-se de forma indelével em cada palavra, cada pensamento e cada ação. E muitas vezes se reflete no rosto do indivíduo, tipo aquele tá na cara, né? O homem desonesto não tem direito a crédito. Então, se você tá sem crédito na praça, busque se mexer, mover ações para que você crie, né, desenvolva essa credibilidade, tá? Que os credores possam confiar em você. Quando quiser fazer um acordo, desenvolva um plano que dê ao outro o que ele quer. Então não é só porque você precisa. O que o outro vai ganhar com isso também? Um bom negócio é mutuamente vantajoso, ou seja, as duas partes ou todas as partes envolvidas ganham com aquilo. Pessoas felizes e satisfeitas controlam a sua atitude mental, adotam uma visão positiva da situação, olham em busca do que é bom. E aí ele entra com o processo de como encontrar satisfação no trabalho, né? Ele vem num crescendo aí das nossas manifestações, da nossa vida, e como encontrar satisfação no trabalho. Você tem maior possibilidade de encontrar satisfação no trabalho se você fizer algo que vem ao natural, que ele chama. O que é algo que vem ao natural? É aquilo que tem aptidão ou gosto, ou seja, é aquela famosa frase, né? Trabalhe com o que você ama e não precisará trabalhar mais nenhum dia da sua vida. Torne o seu trabalho divertido, né? Então faça aquilo que você gosta ou desenvolva gosto pelo aquilo que você faz e faça com que isso seja divertido, crie essa satisfação, né? Seja uma pessoa feliz, transforme o seu ambiente, esteja satisfeita com a sua realidade e adote essa visão positiva, olhando, né? Buscando aquilo que é bom. Transforme desvantagens em vantagens. Decida o que você quer. Aplique o pensamento claro e a ação positiva, sabendo que resultados desejáveis podem e serão alcançados. Você está disposto a pagar o preço? Haverá desafios. Continue tentando até chegar lá.
tá? Então, de novo, né? Ele não tá falando que tudo serão flores, mas como você lida com essas adversidades, com esses desafios no meio do caminho. Lembrando de novo que isso não é mérito seu, faz parte da vida de todo mundo, né? Aquela história que a grama do vizinho é mais verde é só para quem tá enxergando do lado de cá, tá? Nem sempre corresponde à realidade. Eita, deixa eu correr aqui que agora que eu vi que faltam só 10 minutos. A pessoa que tem algo pelo que viver, vive mais tempo. Ó, de novo o propósito. Tá vendo que tudo remete, tudo leva aquilo que a quem a gente é e aquilo que a gente tem como meta, como propósito de vida? Qual é a nossa missão, né? Na nossa manifestação, seja no âmbito pessoal, profissional, social, aonde a gente estiver se manifestando. Então, Napoleão diz que a pessoa que tem algo pelo que viver, vive mais tempo. Dedica tempo e pensamento a projetos que beneficiam os outros e experimenta o prazer e o valor terapêutico da estima e do amor de seus semelhantes. E aí ele traz um capítulo que fala que o nome é assim, ó, Sua Sublime Obsessão. Forte essa palavra, né? Eu também achei e fiquei pensando se eu ia colocar ou não, porque obsessão de fato é muito forte, mas tá no livro e aí como eu gostei dessa sublime obsessão que ele traz pra gente, eu trouxe exatamente como está lá para vocês, tá? Senão eu ia falar de outra forma, né? E então ele fala assim, ó, desenvolva a sublime obsessão de ajudar os outros. Então essa deve ser a sua sublime obsessão. Desenvolva a sublime obsessão de ajudar os outros. Toda pessoa neste mundo pode ajudar os outros doando parte de si. Quanto mais você compartilhar, mais você terá. Não interessa o quê. E não interessa daí o paradoxo. Se você compartilhar só coisa negativa, só reclamação, só tristeza, só miséria, só pobreza de pensamento, de dinheiro, de qualquer tipo de pobreza, é isso que você vai atrair cada vez mais para sua vida. Por outro lado, se você compartilhar mais atitudes mentais positivas, mais felicidade, mais bem-estar, mais gratidão, mais dinheiro, mais doação, mais, tudo aquilo que você compartilhar vai retornar para você. E muitas vezes retorna exponencialmente o inverso, inversamente proporcional à quantidade com que você dá. Normalmente dobra, triplica, quadriplica, quintuplica, sei lá quantos plica, tá? Depende da energia e da sua ação, né? De como você faz aquilo. Doe sem esperar recompensa, pagamentos ou elogios. A Rê colocou aqui, ó, quem tem algo pelo que viver, vive mais tempo, desenvolve... Ah, tá, foi a frase dele, né? Napoleão é o cara, concordo, Rê. Também sou fã dele, não é só esse livro, tá, gente? Ele tem mais de 10 livros, 12 livros escritos aí que vale a pena ler todos, tá? Tem uns mais fáceis, outros mais difíceis de serem lidos, mas vale a pena investir tempo para ler todos eles. Nutra o desejo ardente de ser útil aos outros. Qualquer coisa na vida que vale a pena ter, vale a pena trabalhar para ter. Não é de graça, não é exigir que o outro dê, que o pai, que o sócio, que o patrão, que o irmão, que o filho, que alguém supra a sua necessidade. É você conquistar, desenvolver isso. Canalize sua energia para canais proveitosos e construtivos. Para manter os seus níveis de energia física e mental, você precisa exercitar o corpo e a mente e aprender também a repousar, tá? Então busque o equilíbrio aí na sua vida. Você ajuda a manter o seu corpo físico consumindo alimentos saudáveis e nutritivos. Você mantém o seu vigor mental em livros inspiradores, né? Buscando aprendizados, livros principalmente, mas pessoas que você confia, que são exemplos para você. Um fracassado usa tanta energia no trabalho de fracassar quanto uma pessoa bem-sucedida usa na conquista do sucesso. Para ser enérgico, haja com energia. E aí aquela pergunta chata, né? Em que você está usando a sua energia? Em que você está usando a sua energia?
No trabalho de fracassar ou na conquista do sucesso? Vale a pena pensar sobre isso também. Sempre há um motivo para viver. E quando você tem algo pelo que viver, a mente subconsciente impõe à mente consciente forte motivação para mantê-lo vivo em tempos de emergência. Então, não sei se vocês já ouviram, existem alguns líderes, vários, a maioria deles, que falam assim: na hora da dificuldade, lembra do porquê você começou, né? Então, a hora que as coisas estiverem difíceis, atenha-se e apegue-se ao seu propósito. É ele que vai te ajudar a superar, né? A passar por esse momento, ou como o Rio gosta de dizer, os tempos de emergência. Desfrute da boa vida e viva mais. A sua saúde é um dos seus bens mais valiosos. Você pode desfrutar de boa saúde e viver mais com atitude mental positiva. O que afeta a sua mente também afeta o seu corpo. Quantas pessoas você conheceu e às vezes até mesmo você passou por alguma situação onde você adoeceu porque você não estava bem. A famosa imunidade baixa, né? Por que a gente baixa a nossa imunidade? Para a gente refletir aí. Estude livros inspiradores. Eles vão ensinar como se motivar para uma ação positiva. Você preserva a saúde também observando a sua higiene física e mental. Deixe a adivinhação fora das questões de saúde e busque tratamento quando necessário. Quantas vezes também a gente presencia ou vivencia situações que a gente adoece e fica pior, só aceita a doença a hora que ela já piorou a ponto de que não tem como não ver, né? Então, busque tratamento quando necessário, tá? Rápido, o quanto antes, para você ciclar mais rápido, para você ficar melhor, para você se devolver à saúde o mais rápido possível. As pessoas são tão felizes quanto decidem ser. Já dizia Abraham Lincoln, né? Ele cita aqui o Abraham Lincoln, tá? No livro. Com essa frase: as pessoas são tão felizes quanto decidem ser. E você, consegue atrair felicidade? Uma das maneiras mais seguras de ser feliz é se dedicar a fazer outrem feliz. Olha lá a sublime obsessão de ajudar os outros, né? Uma das maneiras mais seguras de ser feliz é se dedicar a fazer outrem feliz. A felicidade que se experimenta como resultado da bondade é um sentimento muito profundo, cálido, cuja memória permanece. Ao contrário, a felicidade que se experimenta como algo temporário, algo que você só deseja para suprir as suas vontades, o seu egoísmo, ela tende a ser cada vez mais fugaz. Por isso que existem pessoas passando a vida em busca da felicidade e não conseguem enxergá-la na frente do nariz. Você é uma pessoa feliz quando experimenta de modo predominante o estado mental positivo de felicidade, combinado com o estado mental neutro de contentamento em que não está infeliz. Então, de novo, as adversidades da vida existem? Sim. Os problemas existem? Sempre existirão. Como a gente lida com eles? A gente deixa o nosso problema levar a gente para o fundo do poço, acabar com a nossa vida, com o nosso dia, nos trazer momentos infelizes, ou a gente aprende a lidar com eles num estado mental neutro, sabendo que isso é só uma fase e vai passar. Por que eu tenho certeza que vai passar? Porque eu vou agir, eu vou fazer com que isso aconteça. Se você compartilhar a felicidade com os outros, ela crescerá abundantemente dentro de você, assim como tudo que você compartilha volta, e muitas vezes volta em dobro, de novo, né, em triplo, volta muito mais para você. Da mesma forma, se você compartilhar miséria e infelicidade, atrairá miséria e infelicidade para si mesmo. As pessoas tendem a presumir que todo mundo gosta do que elas gostam e pensam o que elas pensam. Tende a julgar as reações dos outros pelas próprias reações. Para ser feliz, seja compreensível com os outros. Tente entender que o que eles gostam pode não ser aquilo que você gosta. O que eles gostam pode não ser aquilo que você gosta. Se você se esforçar para deixar as pessoas felizes, a sua vida pessoal e social se tornará mais feliz e muito mais bem-sucedida. Seja sensível
às reações dos outros. E aqui ele aprofunda, tá, gente? Ele fala nessa história da gente olhar para si, como a gente se comporta com o outro, como a gente reage ao outro, muitas vezes é a forma com que a gente está se manifestando. Tem toda aquela técnica do espelhamento que a psicologia traz, enfim, não vamos falar sobre isso, até porque o meu tempo está acabando. A felicidade começa em casa. Motive os seus familiares a serem felizes. Sempre que o indivíduo viola o padrão ético aprendido, desenvolve o sentimento de culpa. Livre-se desse sentimento de culpa. Sentimentos de culpa são herdados ou adquiridos. Livre-se deles. Para se livrar da culpa, faça reparações e determine normas para alcançar os seus objetivos desejados. Aqui, de novo, entra a questão da ética, honestidade, integridade do caráter. Qual será a decisão quando você encarar um conflito? Faça o que a sua consciência disser que não desenvolverá um sentimento de culpa. Qualquer coisa que o impeça de nobres realizações na vida deve ser deixado de lado. Se você acha que você pode se arrepender de alguma coisa, não faça, nem comece. Caráter pode ser adquirido e aprendido. Cabe a você decidir o que é certo e bom sob determinada circunstância e em determinado momento. Já deu 11 horas, mas vou pedir mais 1 minuto para vocês para eu falar mais 5 frases aqui para a gente fechar a live, tá bom? Existe valor em resolver problemas ou desenvolver hábitos desejáveis fazendo as perguntas certas a si mesmo. Anote-as por escrito e dedique-se a encontrar soluções adequadas para obter os resultados almejados. Você é a pessoa mais importante do mundo. Você é produto da sua hereditariedade, do seu meio ambiente, corpo físico, mente consciente e subconsciente. É produto das suas experiências, da sua posição e a sua direção no tempo e no espaço. Pense com atitude mental positiva. À sua frente pode haver decepções, adversidades e perigos. Você deve passar por eles para seguir o curso da sua vida. O que você quer? Diga e pode ser seu. Pense com atitude mental positiva e haja. Ajuste a sua bússola para evitar perigos desnecessários. Não se exponha a riscos inúteis. E para finalizar, uma atitude positiva irá naturalmente atrair sucesso e prosperidade. A atitude negativa vai roubá-lo de tudo que torna a vida digna de ser vivida. O seu sucesso, a sua saúde, a felicidade e a riqueza depende de qual lado você vai escolher viver. E aí, então, eu agradeço vocês, peço desculpa pelo atraso, desejo uma excelente semana. Domingo que vem a gente não vai ter live, tá? Eu vou estar em curso, vou estar num curso da Conscienciologia, imersão no hotel e não vou poder fazer a live de lá. Então a gente vai publicar, vou colocar no feed o livro da semana, porque eu não vou deixar de ler o meu livro da semana. A gente volta no último domingo do mês, dia 28, com a live do livro online e o encontro presencial lá no Consciência Café para quem está em Foz do Iguaçu, tá bom? Beijo grande, uma excelente semana para vocês, um final de domingo maravilhoso e até o dia 28.